Nesta semana, o governo de Cuba anunciou o fim da exigência de autorização prévia para que os cubanos possam viajar para o exterior. A medida passa a valer no início do ano que vem e marca a história do país. A República de Cuba está localizada na América Central e guarda uma trajetória política de destaque no cenário internacional. A nação socialista reúne mais de 11 mil habitantes e é governada desde 2008 por Raul Castro, irmão do ex-presidente Fidel Castro, um dos líderes da Revolução Cubana da década de 50. Com a reforma migratória, a partir de janeiro de 2013, os cubanos só terão de apresentar o visto do país de destino quando quiserem viajar. A novidade dá fim à espera de anos dos cidadãos de Cuba, que há muito tempo enfrentam restrições desse direito de ir e vir. Para entender mais sobre esse processo e saber as repercussões no cenário internacional, converso com o professor Ricardo Guise, do curso de Administração da PUC Minas. Professor. Boa tarde, obrigado. Então, professor, Cuba tem essa importância significativa na história e no cenário mundial. O fato de Fidel Castro ter implantado a Revolução Comunista em Cuba a partir de 1959 colocou o país no centro da geopolítica mundial na época da Guerra Fria, e aí obviamente Cuba passou a ter uma outra importância no cenário internacional que não tinha, né, a partir dessa rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. E depois tivemos a crise dos mísseis cubanos em 62, que foi o episódio mais grave da Guerra Fria, né? Correndo o risco da gente ter o início de uma terceira guerra mundial, e finalmente o embargo econômico a Cuba mantido pelos Estados Unidos fizeram com que Cuba fosse lembrado, né, em todos os lugares do mundo, né, como não só um regime socialista, mas um regime também que tem sobrevivido esses anos todos, inicialmente com a ajuda da União Soviética e agora praticamente sozinho. Então existe aí obviamente várias correntes defendendo a abertura de Cuba, outros defendendo a manutenção do socialismo lá, que conseguiu uma série de conquistas, né, na área médica, na área da saúde, na área de educação. Cuba é referência na área também esportiva, né? Então Cuba realmente teve uma importância, adquiriu uma importância muito grande a partir de 59 e continua sendo até os dias de hoje. Tanto é que nós estamos aqui falando do regime cubano e dessa abertura que está ocorrendo gradativamente no país. Pois é, professor. Em 2008, quando Raul Castro assumiu a presidência no lugar do irmão Fidel Castro, uma série de processos de abertura começaram a acontecer em Cuba. Quais desses processos pontuais ao longo desse tempo a gente pode destacar? Olha, foram processos assim gradativos, né, a conta-gotas, vamos dizer, mas é importante se a gente pensar em Cuba no médio prazo. Eu particularmente não acreditava que o Raul Castro fosse implantar essas medidas nesses anos que se passaram, porque eu acreditava que enquanto o irmão dele, o Fidel, estivesse vivo, embora o Fidel não esteja mais no poder, o Fidel não permitiria isso. Mas parece que o Fidel realmente está totalmente alheio a esse processo e está permitindo que o irmão tome essas medidas. E entre as medidas nós podemos citar, por exemplo, a permissão para que cidadãos cubanos possam comprar e vender apartamentos, casas, automóveis e eletrodomésticos, o que era proibido antes. A permissão para que os produtores rurais cubanos possam também fazer um uso mais livre da sua terra e vender os seus produtos. E inclusive que o próprio cidadão cubano possa se hospedar em hotéis em Cuba. Isso era uma coisa absurda. Essa abertura que está havendo gradativa em Cuba tem permitido ao mundo descobrir coisas que a gente não sabia. Por exemplo, se uma família cubana sai de Havana e resolve frequentar uma praia no litoral leste da ilha, e resolve passar um fim de semana lá para fazer um turismo interno dentro de Cuba, eles não podiam se hospedar em hotéis. Só quem podia eram turistas estrangeiros ou pessoas de negócios que frequentavam a ilha. Até pouco tempo atrás também, só quem podia usar telefone celular em Cuba eram os funcionários públicos, né, governamentais. Então, são coisas assim que a gente está descobrindo agora do regime cubano que são um verdadeiro absurdo. Quem ganha com isso é a própria sociedade cubana, né, que passa a ter mais liberdade, inclusive dentro do seu próprio país. Professor Ricardo, e a lei migratória ela vem ao encontro dessas medidas de abertura promovidas, né, pelo presidente Raul Castro. Como que fica agora com essa lei, a partir de janeiro de 2013? O cidadão cubano agora ele vai ter mais liberdade para sair do país, para estudar fora, fazer intercâmbio, por exemplo, cursar universidades no exterior, fazer turismo também fora da ilha.
É impressionante porque Cuba hoje tem aproximadamente 11 milhões de habitantes, né? E a gente pode dizer que o regime cubano talvez tenha sido o regime no mundo que mais se aproximou de um Estado totalitário. O que seria isso? É o Estado tentando controlar totalmente o território e a população, impedindo que cada cidadão possa usufruir de determinadas liberdades que são normais em qualquer país do mundo, inclusive em países comunistas, né? Então acredito que agora haverá um fluxo maior de turistas cubanos e pessoas de negócio também saindo do país em direção aos Estados Unidos e a outros países do mundo e talvez até, quem sabe, mesmo ao Brasil, né? Uhum. Mas, no entanto, continua uma forte restrição a atletas, a pessoas que estudam medicina. Eu acredito que isso é fruto também de um receio que o Estado cubano tenha de que esses profissionais possam sair do país, recebam propostas melhores de trabalho no resto do mundo. Os médicos cubanos são considerados excelentes médicos, né? Então, provavelmente eles teriam propostas de outro país para irem trabalhar fora de Cuba, né? Talvez até definitivamente. Então, acredito que isso é uma tentativa do governo realmente restringir essas pessoas no país. E muito tem se falado, depois que foi divulgada essa nova lei migratória, professor Ricardo, de um possível êxodo em peso aí para os Estados Unidos. Essa ameaça pode acontecer? As pessoas mesmo podem querer sair de Cuba em definitivo? Algumas sim. Eu acredito que tem pessoas que, se pudessem deixar o país, já teriam deixado. Mas sinceramente, eu acredito que a grande maioria do povo cubano vai continuar lá, né? São pessoas que amam o país apesar de tudo, são pessoas que gostam do Fidel Castro, né? O Fidel é muito criticado pelas democracias ocidentais, mas tem muito cubano que tem orgulho do que ele fez pelo país, da revolução que ele implantou. E não acredito que haverá um êxodo em massa desse jeito, não. Senão o governo cubano não teria tomado essa medida. Eles sabem disso, né? Então, e talvez aconteça exatamente o contrário, ou seja, se o governo cubano permite agora que as pessoas possam sair livremente do país, e antigamente as pessoas que conseguiam autorização para sair só podiam ficar 11 meses fora, agora elas podem ficar até 2 anos, né? Eu acredito que talvez haja um fluxo contrário, cubanos ou descendentes de cubanos possam até retornar para o país, fixar residência lá, sabendo que eles poderão sair a hora que eles quiserem, sem ter que pedir uma autorização formal do Estado. Vale lembrar que Cuba é um destaque na América, não é, professor? Porque assim, os índices lá de educação, de acesso à saúde, são muito significativos. Isso também poderia colaborar para a população realmente ficar, né, e atrair até outras pessoas. Eu concordo com você. Cuba conseguiu vitórias em áreas que são muito caras para os cidadãos latino-americanos, caras no sentido de que o latino-americano em geral ele não tem bons serviços prestados na área de educação, na área de saúde, na área de saneamento também. Nesse sentido, o cidadão cubano ele tem uma vida digna, né? Muito mais digna do que uma boa parte da população da América Latina que não tem acesso a esses recursos, né? Então pode ser que isso seja um fator de atração e de intercâmbio também de profissionais dessa área com outros profissionais de outros países da América Latina e do resto do mundo também. É interessante verificar também que o esporte é fruto de um investimento e é fruto de educação também. E Cuba, mesmo tendo apenas 11 milhões de habitantes, é um dos países que mais se destaca nas Olimpíadas, né? Nesses jogos todos que a gente tem, essas competições internacionais. Então acredito que essas reformas vão beneficiar o país no médio e longo prazo, embora elas estejam caminhando ainda de forma bem vagarosa, mas são reformas importantes, né? Importantes que vão mudar o país nos próximos anos, certamente. Pegando um gancho nessa sua resposta, professor, como que a comunidade internacional ela recebe, por exemplo, essa novidade agora da lei migratória e esses outros processos, né, de abertura que acontecem em Cuba? Essas reformas são muito bem-vindas, são elogiadas, né? Embora o Ocidente sempre deseje, os países ocidentais, né, as democracias tradicionais, sempre desejem uma reforma mais apressada e mais aprofundada, né? Inclusive porque há interesses capitalistas no investimento em Cuba. Cuba deixa a desejar em uma série de áreas, né? Então muitos investidores veem essas reformas com uma futura possibilidade de investimentos na ilha. Mas eu acho que tudo a seu tempo, né? A gente não pode abrir muito rapidamente, como aconteceu na União Soviética, que o país acabou se desintegrando por uma série de motivos. Mas eu estou aí torcendo para o povo cubano e para que essas reformas tragam melhorias para todo mundo lá naquele país. Então, para o senhor, a espera de um bom futuro aí para Cuba e
para toda a América Latina. Ah, não tenha dúvidas, e vamos torcer para que eles possam manter essa excelência que eles têm na área de educação e saúde e esportiva também, porque isso pode trazer benefícios para países como o Brasil na área do intercâmbio. A Venezuela já faz muito isso com eles, né? Então acredito que Cuba é um exemplo em várias áreas e pode também aproveitar do exemplo nosso aqui em outras áreas, como por exemplo da democracia, se um dia isso vier a ser implantado em Cuba. Não acredito que Cuba esteja caminhando para uma democracia nos próximos anos, nem para um regime capitalista também. Eu acredito que Cuba vai seguir muito o exemplo chinês, né? Um regime socialista com inserção de elementos capitalistas gradativos lá nos próximos anos. São elementos que estão dispersos aí nessa cultura, no cenário internacional, que podem também acabar influenciando Cuba nos próximos anos. Você tem razão. A abertura, a permissão para o cubano poder sair e viajar mais livremente de lá vai fazer com que essas pessoas, quando retornem a Cuba, seja como turistas ou como pessoas de negócio ou estudantes, elas acabam trazendo para dentro do país essa vontade de realmente de mudar o país e de seguir o exemplo de outros países que têm mais liberdade, né? Liberdade política, liberdade econômica, liberdade individual. Então isso acaba contaminando o país gradativamente, leva tempo, mas dá resultado lá na frente. Professor Ricardo Guise, agradeço muito a sua disponibilidade de nos conceder essa entrevista. De nada, eu agradeço também, muito obrigado. E o Revista vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, confira o trabalho restaurado da artista Yara Tupinambá. Tem também as atrações da agenda cultural. Não saia daí, a gente se encontra já, direto do estúdio. Descoberta do Brasil, Inconfidência Mineira, Cidades Históricas, Ciclo do Ouro e do Café. Momentos importantes da trajetória de Minas Gerais e do Brasil são retratados no mural composto por azulejos da artista plástica Yara Tupinambá. A obra é da década de 70 e foi tombada pelo Patrimônio Histórico de Belo Horizonte. Depois de um período sem poder ser visto pelo público, o mural foi transposto e reinaugurado nesta semana na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu sempre fui muito dedicada ao estudo da história de Minas, né? E hoje posso até dar aula, viu, de história. Na verdade, ele é a história de Minas, desde o ciclo do ouro até o ciclo do café. São 17 metros de comprimento e quase 3 de altura. 872 azulejos completam um mosaico que revela muito da cultura mineira. O painel foi feito em 1973, mas a obra carrega toda a trajetória de construção do estado de Minas Gerais. O norte é um pouco esquecido, o pessoal só lembra dos bandeirantes, mas o norte foi fundamental pelo desbravamento através do São Francisco, quando os baianos desceram para abrirem os currais dentro da terra de Minas. E, então as primeiras cidades foram feitas no norte. Essa imagem que eu mais amo que é a do Tiradentes, né? Eu nunca fiz um Tiradentes enforcado e com a forca nem derrotado, sempre baseado nos poemas de Cecília Meirelles e as palavras. Um Tiradentes capaz de mudar o mundo através da palavra. A arte cumpre com maestria o papel de representar a história de um povo, mas com o tempo, os registros sofrem transformações. E isso não foi diferente com a obra de Yara. Quando ele foi feito em 73, ele era num amplo espaço aberto ao público, que era o restaurante da Assembleia. Em 73, Belo Horizonte não tinha restaurante chique, então todo mundo vinha jantar na Assembleia, né? E ele tinha uma visão muito ampla e boa. Com as reformas sucessivas, eles foram compartimentados e criaram-se gabinetes em cima dos painéis praticamente. Esse trabalho é um trabalho que envolve tanto a questão da prática de se lidar com azulejos para fazer a transposição, quanto também um planejamento do ponto de vista científico e tecnológico. Do ponto de vista da prática, a gente não tem profissionais em Minas Gerais que dominam esse tipo de atividade. Você sabe muito bem, em Minas Gerais os azulejos praticamente só chegaram no século XIX. Do ponto de vista de dificuldades de ciência e tecnologia,
Aí nós temos uma inovação grande em Minas Gerais, comparativamente a outros estados e aos próprios organismos de patrimônio, é que nós usamos de ciência e tecnologia, como no caso da medicina. Você tem que fazer uma operação, você tem que fazer todo o pré-operatório. Nós fizemos aqui o pré-operatório, foram 2 projetos. Um projeto de diagnóstico, que seria comparado ao pré-operatório, toda a documentação, os estudos preliminares, o uso de tecnologias que permitiram ver atrás dos azulejos para ver a situação da parede sem precisar de tirar, análise das argamassas. Isso gerou então um diagnóstico, esse diagnóstico gerou o projeto. Depois de quase 40 anos da primeira inauguração, o mural renasce e é devolvido à comunidade. Nosso papel, preservar, cultivar a história de Minas. E cabe a cada um de nós envidar todos os esforços para armazenar a nossa história. Então hoje é um capítulo, né, com o objetivo também, de no próximo, até o final do ano, da gente instituir e inaugurar o Memorial do Legislativo Mineiro. Se de fato queremos, e esse é o nosso propósito, construir um futuro melhor, um futuro promissor, cabe a cada um de nós armazenar a nossa história, preservar a nossa história e, claro, que essa história possa nos inspirar permanentemente. A importância maior é a conservação da memória nacional e a divulgação que vai ser feita para escolas, especialmente, para os meninos poderem ler. Você hoje lê muito mais fácil imagem, né? O René Wigg, que foi um grande crítico, ele falava que o século XXI é o século da imagem. Então, é isso. O menino chega, olha o Bandeirante, olha a Tiradentes, não vai esquecer. Começa neste domingo, dia 21, o horário de verão. Os moradores dos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, mais o estado da Bahia e o Distrito Federal, devem adiantar os relógios em 1 hora a partir da meia-noite de sábado para domingo. O horário de verão foi adotado pela primeira vez no Brasil em outubro de 1931. A partir de 2008, ganhou o formato atual, com início no 3º domingo deste mês e final no 3º domingo de fevereiro. De acordo com dados da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, por ano, só em Minas Gerais, são poupados até 4% da demanda diária do estado, o que corresponde a um consumo maior que o das cidades de Juiz de Fora e 7 Lagoas juntas. O horário de verão termina no dia 17 de fevereiro de 2013. Acostume o seu relógio biológico e aproveite os dias mais longos até o ano que vem. Os efeitos da crise financeira que atingiu o mundo em 2008 podem ser prolongados até 2018? De acordo com o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, Olivier Blanchard, isso pode ser possível. No ponto de vista de hoje, o economista e professor da PUC Minas, Ricardo Rabelo, comenta o assunto. Veja só. Você tem alguns indícios que o Brasil está sofrendo impacto dessa crise. Um dos indícios é a questão do comércio externo, né? Nós estamos tendo uma queda significativa nas nossas exportações para a Europa, basicamente, mas também para o Mercosul. A China ainda continua sendo a grande importadora do Brasil e juntamente com os Estados Unidos, mas é uma tendência de queda. Além disso, você tem também uma desaceleração da produção industrial. A indústria tem na verdade, regredido nos últimos tempos, né? Então, a sociedade ainda se mantém, vamos dizer, mais ou menos a parte um pouco da crise, porque ainda não afetou o mercado de trabalho. Esperemos que não afete, né? Então você está tendo um mercado de trabalho que está apresentando índices de desemprego muito baixos, o rendimento médio do trabalho ainda está crescendo, então você está tendo uma capacidade de aumento de consumo, né? E as pessoas estão tendo emprego e tal, estão tendo renda. As empresas, as organizações em geral, o que elas devem fazer é se voltar para o mercado interno, né? Assim como as empresas multinacionais, né, têm vindo muito para o Brasil em busca exatamente disso, porque nos outros países há uma queda muito grande do consumo, né, da renda, etc. As empresas elas devem enfrentar a crise, evidentemente que aquelas que têm um mercado, um nicho, né, no mercado internacional ainda vão manter, tentar enfrentar esse período agora mais complicado para depois, né, manter uma posição no mercado. Mas o grande atrativo, né, o grande centro, né, da atividade das empresas deve ser o mercado interno
principalmente esses produtos voltados para essa famosa classe C, né, que está chegando no mercado, está em níveis de consumo agora, né, bastante interessantes. Exposição, cinema e show internacional. Confira algumas atrações culturais e programe-se. Neste sábado, dia 20, Robert Plant, ex-vocalista do Led Zeppelin, chega a Belo Horizonte. A nova banda do artista faz turnê pelo Brasil com músicas dos trabalhos mais recentes de Robert. Durante o show, não faltam as clássicas canções dos tempos do Led. A apresentação é no Minas Centro, às 8 horas da noite. Os ingressos custam de R$ 300 a R$ 440 a inteira. Para saber onde comprar os ingressos, ligue no telefone 2532-8201. IBH recebe uma exposição inédita de 3 grandes mestres da arte contemporânea. Nós da Aeroflim Galeria de Arte temos o prazer de convidá-los para que venham ver essa mega exposição de Antônio Henrique Amaral, Cláudio Tosi e Valde Granato até o próximo dia 3 de novembro, aqui na Rua Lagoas 977, de segunda a sexta, de 9 às 19 horas e sábado, de 10 às 14 horas. O texto dessa exposição é do grande ícone Olívio Tavares de Araújo. É uma oportunidade ímpar de vermos grandes obras de grandes mestres da pintura contemporânea brasileira. E se você gosta de cinema, não pode perder a mostra que faz de BH a capital da 7ª arte. Olá, meu nome é Clarice Campolino, eu faço parte da TEIA, a produtora que está sendo homenageada no Cine BH. O Cine BH é uma mostra de cinema, encontro e muito importante aqui em Belo Horizonte. Acontece até o dia 23 e além de filmes tem oficinas, seminários e o encontro de coprodução internacional que eu acho que é muito válido para quem faz cinema e quer entender como que funciona esse mercado fora daqui também. A programação completa você confere no site da Mostra Cine BH. E o projeto Conexão Vivo no Inimá traz para o museu o som pesado da banda mineira The Hell's Kitchen Project. O grupo toca rock sem usar guitarras. O trio de baixo, bateria e voz mistura elementos eletrônicos à música. Na próxima terça-feira, dia 23, a banda lança o novo álbum às 8 horas da noite no Museu Inimá de Paula. Os ingressos estarão disponíveis a partir das 10 horas da manhã do dia do show e custam R$ 10 a inteira. Para outras informações, é só ligar no telefone 3213-4320. Esta edição do Revista fica por aqui. Se você quiser sugerir algum tema de reportagem para este e outros programas da PUC TV, entre em contato com nossa equipe pelas redes sociais. O programa volta na sexta-feira que vem, às 8 da noite. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!